do Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, esse é o projeto anual para toda a leitura da Bíblia. Sempre relembrando e ressaltando, porque tem pessoas que vão entrando no decorrer, né? Parece cansativo, exaustivo, mas é sempre a mesma coisa, é mais do mesmo na realidade, né? Então já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Primeiro Testamento. Livro de 1 Samuel, leitura de hoje, capítulo 16, 17 e 18. Lembrando e relembrando, segunda a sexta, 3 capítulos, 4 capítulos no sábado e 4 capítulos no domingo. Nessa forma, nessa sistemática, querendo Deus e assim nos permitindo, até dezembro, até os últimos dias de dezembro, nós teremos concluído toda a leitura da Bíblia Sagrada para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Ah, mas eu cheguei agora, pastor. Não tem problema, no meu canal no YouTube, onde você está recebendo esse conteúdo, você pode se inscrever, Rômulo Lima, e lá tem todas as leituras anteriores, e você pode ir colocando em dia e nos acompanhando na sequência na leitura. Amém? Vamos à leitura. O subtítulo é: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas e das tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a sua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E se santificou ele a Jessé, e os seus filhos os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a esse tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Também pouco esse não tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui. Então mandou a buscar a ele e trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá. Algo interessante eu vejo aqui, que da mesma maneira como a Bíblia fala que todas as palavras que Samuel falava se confirmavam, não caiu por terra, mostra também o lado humano. Você vê que quando ele olhou para Eliabe, aparência de rei, estatura de rei, perfil de rei, mas não tinha coração de rei. E aí Deus falou: não, não, não. Eu não olho para a estatura, não olho para a aparência, não olho para o que você está vendo, para o exterior. Eu olho para o coração, porque o Senhor, ele olha diferente. Então, não permita que nada e ninguém limite aquilo que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Lembre-se, você é vaso de honra. Você é varão valoroso, você é varoa valorosa, você é servo de Deus. E quando Deus olhou para você, ele viu qualidades, ele viu virtudes, as quais eu ouso dizer que, quem sabe, nem você, nem nós mesmos seremos capazes de enxergar. Mas o nosso Deus, que é o nosso Criador,
que é o nosso Salvador, que é o nosso libertador, que é o nosso ajudador, ele sabe exatamente como trabalhar com cada um de nós. E aqui vem quem? O desprezado, o Davi, o último da fila, e acabou sendo ungido rei. É aqui nesse momento ele recebe a primeira unção. Eu costumo dizer que é uma unção profética, porque ela já não se cumpre de imediato. Ele recebe a unção agora, mas vai se cumprir só lá na frente, como nós vamos ver na sequência, na leitura. Vamos avançar. Saul é atormentado pelo espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito com letra minúscula, mal, da parte do Senhor, ou seja, por permissão divina. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, ao Senhor, aos seus servos, que então, em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a tua mão e se acharás melhor. Então disse Saul aos teus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso e homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós sabemos que o salmista Davi, o rei Davi, o que matou o gigante, o que matou o leão, o que matou o urso, ele também era autor e compositor de salmos. Atribui-se a ele 73 dos 150 que nós temos. Vale lembrar que muitas dessas ocasiões, eu gosto de pensar e imaginar nisso. Os salmos, eles falavam muito com Davi do momento que ele estava vivendo. E eu gosto de imaginar aqui que nesse momento, quando ele via que ele tocava o louvor, que ele tocava a harpa, ele também louvava, e ele presenciava essa ação. Esse espírito que perturbava o rei, que já não era mais ungido do Senhor, mas ainda era o rei, ainda não tinha, o espírito tinha se retirado dele, que nós vemos, e agora tinha se apoderado de Davi. E no Antigo Testamento era dado por medida o espírito, tempo em tempo. E ali eu gosto de imaginar que é nesse momento que ele compõe o Salmo 22, verso 3, onde ele vai dizer assim: Deus é santo, e ele habita no meio dos louvores. Porque quando ele dedilhava a harpa e quando ele louvava, você vê o espírito mau batia em retirada. Você viu que eram as outras pessoas que testificavam de Davi, foram até Saul e falaram qualidades, virtudes de Davi que nem mesmo ele enxergava. Seduto de palavras, gentil aspectos, homem de guerra, sabe tocar, animado. Olha quantas qualidades. E aí, só com aquilo que o Saul ouviu, ele mandou mensageiros a Jessé pedindo que liberasse Davi, fizesse uma experiência. E ele foi aprovadíssimo. E então Saul manda logo o mensageiro e falou: deixa ele permanecer comigo, porque ele achou graça aos meus olhos. Ou seja, Deus é na vida desse rapaz. Então, meu irmão, o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida é perfeito. No tempo de Deus, na hora de Deus, no kairós de Deus e não no cronos do homem. E eu estou falando para vocês, estou falando para mim também. Certamente meu ouvido é o mais próximo, os meus ouvidos aos meus lábios. No kairós de Deus, que é o tempo perfeito, atemporal de Deus, tudo vai acontecer, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Não permita que o cronos, a cronologia, atrapalhe o processo e o propósito divino na sua vida e através da sua vida, tá bom? Vamos seguir. Capítulo 17. A guerra entre os filisteus e os israelitas. E os filisteus ajuntaram-se aos seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no momento da banda da além dos israelitas,
estavam do outro lado do monte da banda Araquém, no vale, estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, ou seja, como se fosse caneleira, um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. E parou e clamou, ou seja, gritou a sua voz, as companhias de Israel, e disse: Para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era esse homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para os teus irmãos um êfa de grão tostado, e esses 10 pães, e corre, e leva ao arraial dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás teu irmão, e ver-lhe-ás se vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou de madrugada e deixou as ovelhas e a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía a ordem de batalha, e os gritos clamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: O que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim fará o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com os homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: O que fiz agora? Porventura há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, e mandou buscar ele. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Verso 32 do capítulo 17. E Davi disse a Saul: Não desfaleçais o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi:
contra esse filisteu não poderá ir a peleja contra ele, pois ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma das ovelhas do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrara da boca da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão na barba, e feria e o matava. Assim feriu seu servo, o leão e o urso. Assim será esse circunciso filisteu, com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, e o Senhor seja contigo. Olha que coisa tremenda. Lembra quando eu falou que era um homem sisudo nas palavras? Você vê, ele teve firmeza. Ele não se intimidou. O rei estava dizendo que ele não podia. Ele falou: não, peraí, deixa eu contar um testemunho para o senhor aqui. Peraí, Saul, só um instantinho. Eu cuidava das ovelhas, das poucas ovelhas do meu pai. Veio o leão, veio o urso. Pegou uma ovelha, eu fui lá e matei o leão. Pegou a outra, o urso veio, pegou, fui lá e feri o urso. O mesmo Deus que me deu o leão, que me deu o urso, vai me dar vitória contra esse circunciso filisteu. Eu vou lá, você vê, firmeza. Ele não se intimidou. Lembrando que Saul era uma autoridade maior. Saul era o rei. Mesmo sem a presença de Deus, ele continuava sendo rei. Pelo menos a nomenclatura, no título, no rótulo. Ele era monarca, mas ele não se intimidou. Por quê? Porque Davi sabia, como nós vamos ver aqui, muito bem quem era ele, as suas limitações, as suas imperfeições, as suas falhas, as suas fraquezas, mas ele sabia muito bem em quem era o Deus que ele cria, aonde estava a sua confiança. Vamos avançar. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi com seus vestidos, ou seja, pôs a sua armadura sobre a cabeça, o capacete de bronze, vestiu uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado. Vai com o que você tem, vai com o que você sabe, vai com aquilo que você é. Tomou o seu cajado, oh aleluia, e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, sabendo, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e os que lhe levavam o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, era jovem, ruivo de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha lá onde que ele estava firmado, olha lá onde era a confiança de Davi. Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, ou seja, Jeová Sabaote. Em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na minha mão. Olha lá, não se intimidou também diante do gigante, não se intimidou também diante do problema, não se intimidou. E olha que o gigante era bem maior do que ele, bem mais experimentado, homem de guerra. Porém, eu cito aqui Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o decorrer da história é lindo. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. E encontraram-se com o filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha, e matou, e lhe cortou ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram,
Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim, até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel, de perseguir os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e trouxe-a a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair, Davi, ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, chefe do exército: de quem é filho esse mancebo, Abner? E disse: Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, a quem é filho esse mancebo. Voltando-se, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e trouxe a presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Ô glória! E disse Saul: de quem és filho, mancebo? E ele disse: Davi, filho do teu servo Jessé, o belemita. Você viu que a palavra que ele liberou sobre o gigante, ela se cumpriu? Hoje mesmo o Senhor te dará na minha mão e eu vou arrancar a tua cabeça. Você vê que ao contrário de Saul, que poupou Agag, Davi não, arrancou logo a cabeça, para, vamos dizer assim, cortou o mal de uma vez por todas, pegou e veio com a cabeça do gigante na mão. Está aqui, vitória, está consumado. Deus honrou, Deus deu vitória. Só que agora é algo tremendo que vai acontecer. O que era para ser bênção, né? O que era para ser, você vê, é o trabalhar de Deus, são os processos de Deus que nós não entendemos. O que era agora assim, agora tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Olha o que vai acontecer, o decorrer da história, olha como começa a desenrolar. Foi uma grande vitória, notável até hoje, que você vê que Davi ele é conhecidíssimo. Para você ter uma ideia da dimensão do que eu estou dizendo aqui, o nome Davi, em toda a Bíblia Sagrada, ele é mais citado do que o próprio nome Jesus. Então Davi se tornou conhecidíssimo por ter matado o leão, por ter matado o urso, mas principalmente por ter matado o gigante Golias da terra de Gate e ter tirado a afronta do povo de Israel. Depois se tornou rei, mas o processo foi muito dolorido. O processo foi muito sofrido. Então estou falando para pessoas aqui que estão enfrentando o processo, assim como eu. Todos nós enfrentamos processos, seja na área conjugal, familiar, financeira, ministerial, no trabalho, na vida secular, no estudo. Todos nós, então eu estou passando para a pessoa assim que está inserido no processo. Permanece firme. Não desanima, não declina, nem para a direita, nem para a esquerda. Retroceder, nem pensar. Porque olha o que vai acontecer agora. Capítulo 18, amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também o seu vestido, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul, e enviava e conduzia com prudência Saul, pois pôs sobre gente de guerra, era aceito com os olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava a ferir os filisteus, olha agora, as mulheres, todas as cidades de Israel, saiu ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com aldufes, com alegrias e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna Saul. Deu problema. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. Quando Saul ouve essa música, essa canção, esse cântico em Israel, então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Ele disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta? Senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Saul atirou a sua lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha se retirado de Saul. Está vendo aí? Pelo que Saul o desviou de si, e pôs-o por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele,
Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se somente filho valoroso guerreia nas guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra mim a mão, mas sendo os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? Qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Lembra que já tinha um acordo que quem matasse o gigante casaria com a filha mais velha? Não foi cumprido. A canção mexeu com Saul, ele começou a ter Davi em suspeita, falou: pô, só falta dar o trono para ele, porque para ele deram 10 milhares, para mim milhares. Agora ele faz uma trama para Davi morrer na mão dos filisteus. Ele já era por direito adquirido, após ele ter matado o gigante, ter casado com a filha dele. Mas na hora de casar ele deu para Adriel. E agora olha o que ele faz, ó. Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha-se contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei está muito afeiçoado a todos os seus servos que te amam. Agora, pois, consente-se a genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos poucos aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tornar a vingar dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi na mão dos filisteus. O prepúcio é a pele do órgão genital masculino. Pensa como se fosse a fimose, né? Aquela pelinha, aquela chama-se o prepúcio. Ele pediu 100 prepúcios do órgão genital masculino dos filisteus. Olha a trama, para Davi ir, guerrear, trazer 100. E aí ele ia se casar com a sua filha mais nova. Mas o propósito não era da filha mais nova, Mical, era que ele morresse. Por quê? Porque Davi tinha suspeita porque a Saul tinha Davi em suspeita por inveja. E olha o resultado disso. Então Davi se levantou e partiu com ele, com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, não 100, 200 homens. Meu Deus! E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha, e viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedeu que Davi se conduzia mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Uma história muito conhecida, com riqueza e clareza de detalhes, mas o que eu quero chamar a atenção é a prudência de Davi, a não intimidação de Davi e a coragem. Não olhando para suas limitações, para o seu tamanho, para a sua pouca idade, mas sim confiando, firmado, fortalecido no Senhor, que ele cita o Senhor dos Exércitos, o Jeová Sabaote. Para você ter uma dimensão do que eu estou dizendo aqui, esse é o mesmo nome que nós vamos encontrar mais na frente, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, quando diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu olhei e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e todo o seu séquito era cheio da sua glória. E ele viu os seres angelicais, cujo nome era serafins, que tinham 6 asas, que cobriam os pés, cobriam as mãos e voavam. E eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória. E os umbrais da casa, os umbrais da porta, eles se estremeceram. O Senhor dos exércitos é a palavra que os serafins adoram no céu. Traduzido é Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Então Davi tinha sua confiança no Senhor dos exércitos, no Deus vivo de Israel, não num pedaço de pau ou de pedra, não no escudo, não na lança, não na força do braço, do intelecto, do entendimento, do conhecimento, mas no Senhor. E eu lembro de um outro salmo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Confie em Deus, meu irmão. Crê em Deus, minha irmã. Confie em Deus, minha irmã. Crê em Deus, meu irmão, porque certamente
Deus pelejará por vós e vos dará livramento. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo Bereno de verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. A paz do Senhor.